Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sheiro, sou professor tutor das disciplinas de métodos quantitativos e atuariais. Neste vídeo, vamos estar resolvendo o exercício 9 da lista de exercício constante na agenda 2 das disciplinas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então olha só. O propósito do exercício 9, letra A, e letra B, né? Esses dois exercícios são resolver duas expressões numéricas ali, envolvendo frações. Beleza? Então é o seguinte. Perceba, gente, que olha só. A gente tem aqui operação de mais, operação de menos, operação de vezes. O mesmo problema. Mas e a gente não pode começar resolvendo na medida que aparece. Tem algumas operações que indicam que possuem prioridades. Da mesma forma, como a existência do parênteses aqui indica uma prioridade, certo? Então é isso que a gente tem que fazer primeiro. Eu vou esquecer o restante, vou me concentrar nesse parênteses aqui. Sendo mais preciso, na operação que está aqui dentro desse parênteses, que no caso aqui é o menos. Pois bem, a gente tem que então relembrar e como procede uma adição ou subtração, que a regra é a mesma, né, de fração, ok? Se vocês lembrarem da agenda, vocês vão perceber assim, gente, em que condições que a gente consegue de fato fazer uma soma ou uma subtração de fração. A condição é que o denominador tem que ser igual, ou seja, esse cara que está aqui embaixo, aqui, ó, ele precisa ser igual para a gente fazer a gente resolver um problema de adição ou subtração. Mas se a gente olhar aqui, não é igual. Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer ficar igual, certo? E um recurso que a gente vai usar é o MMC, certo? O MMC. Pois bem. E o que interessa para a gente aqui é o MMC dos denominadores, daquele 4 e do 6, que são os números que precisam estar iguais. Então, eu vou vir aqui no lado, né? Vou fazer aqui nesse ladinho aqui. E vamos fazer ali, ó. O MMC do 4 e do 6. Esse procedimento a gente também está disponível na agenda, né? E imagino que todo mundo saiba, consiga fazer bem tranquilo. Aqui a gente tem que usar os números primos, para quem não lembra, né? 2, 3, 5, e aí continua definidamente. Então, se vocês olharem aqui, os dois tem número par, então eu vou começar com 2. E a gente vai aplicando sucessivas divisões aqui, por 2. Então eu vou pegar o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. É importante destacar, gente, quando a gente faz o MMC, a gente só está interessado em valores em divisões exatas. Quando a divisão não é possível, a gente abaixa o dividendo ali no caso, né? Então, quer ver? Olha só. Olha essa linha. 2 e 3. Tem número par? Tem. Então, vou colocar o 2 aqui e vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dividido por 2, 1,5. Não coloca número com vírgula, certo? Se a divisão não é exata, a gente pega e abaixa o fatorzinho aqui. Então, ó, 3 dividido por 2 não dá exato. Então, eu vou pegar e abaixar o 3. Agora a gente continua dando prosseguimento. Tem algum número par aqui? Não. Então, o 2 aqui, ó, a gente não vai ser necessário. Vamos para o 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui, 1 não dá para dividir. Fechou. Logo, então, a gente pega esses valores que estão do lado direito aqui, certo? Esses valores aqui. E a gente multiplica esses valores, né? 2 vezes 2, fazendo a multiplicação ali, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse 12 aqui, ó, vai ser o nosso novo denominador, certo? Esse 12. Então, eu vou vir aqui, ó, vou substituir o 4 por 12. Deixa eu arrumar aqui a corzinha para a gente manter um padrãozinho legal. E vou substituir o 6 por 12.
Gente, perceba que o restante não é relevante para a gente nesse ponto, porque o parênteses indica a prioridade, a gente tem que resolver ele primeiro. Ok, então a gente mexeu embaixo, ó, o 4, ele vai para o 12, e o 6, o 12 também. Só que assim, a gente não pode simplesmente mexer embaixo sem alterar o numerador em cima também. E como é que a gente faz isso? Pensando numa multiplicação. Olha só, do 4 para o 12, quantas vezes? 3 vezes. Então a gente vai pegar o número que está em cima, o numerador, e vai multiplicar por 3. Então aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar, né, retomando, do 4 para o 12, é 3 vezes. Então eu vou pegar o número que está aqui em cima e vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Agora eu vou fazer um procedimento bem análogo à outra fração. Do 6 para o 12, 6 por 12, duas vezes, certo? Então eu vou pegar o número que está lá em cima e vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Ok? Perceba, gente, que mudou. Tá vendo que assim os valores mudaram, no entanto, o denominador se manteve igual. Os dois são iguais a 12. Que coincidiu, né, com o MC ali. Beleza? Então vamos lá. O que eu faço com o restante? Gente, abaixo. A gente tem que mexer dentro do parênteses, a gente tem que fazer essa conta em menos. O que a gente fez aqui foi organizar o nosso problema. Então, agora eu vou pegar o restante e vou simplesmente repetir. Mantenha a organização, gente. Né? A organização num problema que envolve expressão numérica ajuda muito. Muito mesmo manter uma organização. Não tentem chegar na resposta numa primeira linha, por exemplo. Entende? Vai fazendo passo por passo. Ok? Então vamos lá. Agora a gente não resolveu o parênteses ainda, a gente fez um ajuste no denominador para ele ficar igual. Agora de fato a gente vai resolver. E quando o denominador é igual, a gente repete o denominador e faz a continha que está aqui em cima, né? Ó, 9 menos 2, 7. Beleza, resolvi o parênteses. Não preciso colocar mais o parênteses, porque a gente resolveu, entende? Então agora o que a gente vai fazer? Pegar todo o restante e repetir. Beleza. Agora a gente vai olhar isso aqui. Lembre-se que a gente não pode fazer as operações na ordem que está ali, simplesmente seguir na ordem que está ali, entende? Existem prioridades entre as operações. Ok? Aqui tem uma conta de mais e uma conta de vezes. Não tem parênteses, não tem colchetes. Quando eu tenho entre uma conta de mais e vezes, a operação que tem prioridade, multiplicação. Então a conta que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Essa multiplicação. Pois bem, uma multiplicação, gente, eu vou trabalhar de duas formas, tá? Vou deixar para simplificar lá no final, na primeira vez, depois vou mostrar uma forma mais rápida, que é bem comum vocês verem vídeos assim, simplificando antes. Mas vamos para uma primeira ideia. Como é que procede numa multiplicação de fração? Simples, a gente vai multiplicar o de cima com o que está em cima e o de baixo com o que está embaixo. Então, nesse caso, ó, 7 vezes 2 é 14. 12 vezes 7, dá 70, 14, 84. Ok? Resolvi a multiplicação. O que a gente faz com o restante? Repete. Ok. De novo, eu tenho uma continha de mais. E a gente viu, agora há pouco mesmo, que num problema que tem operação tanto de mais ou de menos, o denominador precisa ser igual. O denominador tem que ser igual, certo? O de baixo, no caso, né? Aqui tem 3,84. Olha só, não é igual M, N, C, é uma alternativa. Então, vou lá no meu rascunho, de novo, certo? E vamos fazer o MC entre os números
3 e 84. Vou fazer aqui no cantinho, aqui, vamos ver se cabe aqui. 1, 2, 3 e 84. De novo, ó, 84 é par, então vou dividir por 2. 3 não dá, a gente repete. Ó, 42. Tem número par, vou dividir por 2. Repete, 21. Ó, acabou o número par, então vamos para o 3. Dá para dividir. Aqui fica 1, aqui fica 7. 7 é primo, né? Então a única possibilidade aqui é por 7, 1 e 1. Então agora multiplicando esses valores aqui, né? 2 vezes 2 aqui dá 4. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4, 84. Então, 84 vai ser o nosso denominador das duas frações. Uma ele já é. Tá vendo que essa fração que está aqui, ó, tá bem legal. Já é 84, então eu posso repetir. A outra aqui, ó, que a gente vai ter que mexer em cima, ó, porque o denominador tem que ser 84. Agora a gente tem que pensar assim, ó, do 3 para chegar no 84, quantas vezes? Quando pensa na operação inversa, eu quero 3, quantas vezes o 3 a gente chegar no 84? Faz a operação inversa. Qual é a operação inversa? Multiplicação, divisão. E aí a gente chega num ponto que tem vários professores, de modo correto, tá? Que falam assim, olha gente, divide primeiro pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Certo? Quando a gente faz a divisão, o que a gente está fazendo? Procurando saber quantas vezes esse 3 vai chegar no 84. A gente vai fazer ali, ó. Vamos fazer a divisão aqui, 84 dividido por 13. 2, 8 vezes, está aqui, 28. Então o nosso numerador aqui é 28 vezes, certo? Então eu tenho que pegar aqui o número de cima e multiplicar por 28. 2 vezes 28, 56. Ok? Resolvemos essa soma? Não, a gente não resolveu nada de soma. O que a gente fez foi organizar o problema, foi deixar o denominador igual. Agora, a gente vai repetir o denominador, somar aqui em cima. Somando aqui em cima, vocês vão ver 56 mais 14, 70. E a gente precisa fazer o que agora? Simplificação. Vocês viram que em nenhum momento eu estou usando calculadora. Vocês vão passar por algumas provas no decorrer não só da disciplina, mas no curso. E é bem possível, plausível, em várias situações, por exemplo, a resposta final seja uma fração. Então, vocês precisam ficar atentos a isso, e saber como proceder quando a gente tem uma resposta que é na forma de fração. Porque normalmente a resposta, quando ela é na forma de fração, a gente precisa fazer o quê? Simplificar o máximo possível, certo? A gente tem que chegar a uma fração que a gente chama de irredutível. Ok. Então vamos lá, prosseguindo então as ideias ali. Como é que vai ser? A gente tem que pegar o número de cima e o número de baixo e a gente vai dividir eles por um mesmo número. Por exemplo, olha só, os dois são pares. Então a gente pode pegar e dividir os de cima e de baixo por 2. E vocês vão lá e fazem a divisão. Tem que ser o mesmo número, tá? Então aqui, se vocês fizerem, vai chegar em 35. E aqui embaixo, 42. Olha só, um de cima é ímpar e o de baixo é par. Já não dá por 2. Aí você testem as tabuadas. Por exemplo, 3 não dá. Mas quem está bem afiado ali já percebeu que os dois são múltiplos de 7. Eu posso dividir por 7 aqui. Fazendo isso, a gente chega em 5 sextos. E aqui já não dá mais para continuar. Essa aqui é a resposta do primeiro problema. Fechou? Olha só, eu quero fazer um adendo aqui. Uma situação que é bem comum a gente ver em vídeos de modo muito assertivo, tá? Eu vou fazer um asterisco aqui.
Já terminou o problema, tá? Já terminou o problema. É só mostrar, só brevemente, depois eu apago, como que alguns professores trabalham ali de modo muito assertivo, tá? Porque é muito mais prático fazer o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vamos focar aqui na multiplicação, certo? Aqui na multiplicação. A gente está sem calculadora, tá? E a gente sabe que no final a gente vai ter que fazer uma simplificação. Então, vamos pensar em fazer uma simplificação antes de fazer a multiplicação, entende? Sempre pensando, é esse procedimento que a gente fez agora no final, só que antes de multiplicar. Então, por exemplo, olha só, foca na multiplicação, tá? Porque é o nosso objetivo aqui, porque a multiplicação ela tem prioridade sobre a conta de mais. Se vocês olharem ali, ó, tá vendo que tem o número 7 em cima e o número 7 embaixo? Eu posso vir aqui, ó, e cortar, como se eu estivesse simplificando por 7 aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, eu não armei conta nenhuma aqui, tá? Mentalmente, a gente viu um 7 em cima, um 7 embaixo, opa, 7 dividido por 7, sobra 1. Aqui, sobra 1. Já não tem mais 7, agora é 1 no lugar desse 7, entende? Vamos para a próxima. 12 e 2. Opa, dá, os dois são pares, eu posso dividir por 2. Aqui em cima fica 1, sobra 1, e aqui embaixo 6. Agora sim vocês procedem com a multiplicação. Olha só que legal. O 2 terços, a gente repete, né? Porque lembra que a gente está fazendo a multiplicação, então eu tenho que repetir o que eu não estou usando. Agora, se eu fizer a multiplicação, multiplico o que sobrou. Ó. Em cima, 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 6 vezes 1 é 6. Olha só, gente, que legal. Olha só, 1/6 é uma fração com valores bem menores do que aquele 14,84. Imagino que aqui, só olhando, alguns você já deve perceber que aqui o MC vai ser 6. Se fizer, vai dar 6. Ó, essa aqui já é 6, ficou igual. Do 3 por 6 aqui, 2 vezes. Ok? Então, em cima tem que multiplicar por 2, né? 2 vezes 2, 4. Agora, somando aqui, ó, 5/6. Como tinha que chegar, certo? Então, gente, ó, eu fiz questão de fazer por esses dois caminhos. Uma que vocês podem e vão necessariamente, às vezes, se deparar com diferentes formas de resolver. Os dois caminhos chegam na mesma resposta, chegam na mesma resposta. No objetivo final, lá no final da questão, é vocês responderem com a fração mais simplificada possível, a fração irredutível. E outra, isso só pode ser feito quando tem multiplicação. Só multiplicação. Pois bem, a gente pode simplificar lá no final ou antes. Os dois chegam na mesma resposta. Ok? A título de avaliação, a título de correção da atividade, para mim, assim como para muitos professores, independe do caminho que vocês vão tomar. Beleza, gente? Então eu vou deixar aqui destacado aqui as duas opções, né? Ó, opção 2 e aqui no caso, opção 1 de trabalhar a partir dessa multiplicação, certo? Pois bem, vamos para a próxima questão então. Vamos lá. Tá vendo que essa questão ela já tem alguns elementos a mais, só visualmente falando mesmo, né? A gente chega ali, ó, lá tinha um parênteses, aqui tem 2 parênteses. Aqui tem conta de mais, aqui tem a divisão, tem 2 contas de menos. Então, beleza, vamos lá. Quando a gente tem parênteses, colchetes, chave, o que é natural de acontecer é que a gente precisa estar resolvendo os parênteses primeiro, né? Ou a gente pode pensar assim, a gente resolve de dentro para fora, quando tem parênteses, colchete um dentro do outro, né? Mas então nesse caso aqui, ó, eu vou destacar aqui para vocês irem acompanhando, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos mexer aqui, ó, nesses parênteses. E olha só que legal, gente, que vocês podem estar fazendo também, entende? Olha só, eu tenho um parênteses aqui, eu tenho um parênteses aqui. Tá vendo que aqui no meio é como se tivesse uma lacuna, né? Tem uma operação
E essa operação de divisão, ela divide muito claramente as duas situações que envolvem parênteses. Então, nesse caso, vocês podem estar resolvendo os dois parênteses ao mesmo tempo, né? Sim, resolve um e resolve outro. Quando eu falo ao mesmo tempo, eu digo na mesma linha. E é o procedimento que eu vou estar fazendo aqui agora para vocês. Então, vamos lá. O primeiro parênteses aqui, ó, certo? Vocês já perceberam, da mesma forma, né, do problema anterior, os denominador é uma conta de menos, e aqui embaixo o denominador é diferente. Então, se o denominador é diferente, a gente já relembra ali, tem que fazer MC. E aí, inclusive, a gente já fez o MC de 6 e 13, né, mentalmente, no problema anterior. Mas enfim, ó, tem número par, divide por 2, esse aqui repete. Ó, não tem número par, então 2 não dá para usar mais, vamos para o 3. Não, a gente multiplica, fica 6. Fechou. Então, o que a gente faz? Vocês lembrarem, a gente troca os dois denominadores por 6. Aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui por causa do espaço, né? Vou colocar assim, ó. 6, que é o MC, né? E 6 aqui, vou repetir o menos. Ok. Agora é aquele negócio, né? Eu tenho que olhar do 6 para o 6 quantas vezes, né? Do 6 para chegar no 6. Olha, uma vez. Então a gente pega o de cima e multiplica por 1. Ou a gente pode pensar, como eu falei antes, o nosso novo denominador é 6. Só que essa primeira fração aqui já é 6. Então, o de cima é só repetir. Então agora o 3. Do 3 para o 6, quantas vezes? 2 vezes. Então a gente pega o número de cima e multiplica por 2. Porque é 2 vezes o 3 por 6. 1 vezes 2, 2. Pega o primeiro parênteses. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz antes. Já resolveu parênteses? Não resolvi. Então, o que eu faço agora? Copia tudo o restante. Então, ó, copiar os parênteses, porque eu não resolvi eles ainda, né? Vou copiar aqui o colchete. Beleza? Porque eu não resolvi. Vamos para o segundo aqui, ó. Tem a divisão. Mesma coisa, ó. Eu tenho o 9 e o 2. E um sinal de mais no meio. A gente já viu. Quando eu tenho conta de mais e menos, o denominador tem que ser igual. O de baixo tem que ser igual. Então, se não é, MMC. Posso dividir por 2. Ó, o 9 não dá, então repete. Posso dividir por 3. Por 3. Daí multiplica isso aqui, ó. 18. Pois bem, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 9 e esse 2 e nós vamos trocar pelo MC, que é 18. Ok? Agora é aquele esquema. Do 9 para chegar no 18, quantas vezes? 9 para o 18 duas vezes. Eu vou pegar aqui em cima, 4 vezes 2, 8. Agora aqui, do 2 para o 18, quantas vezes? 9. Então eu pego aqui em cima, 3 vezes 9, 27. Beleza. Resolvi o parênteses? Não. Então eu pego e vou repetir o parênteses aqui. Beleza? Terminei de resolver os parênteses? Não. A gente preparou o ambiente, a gente deixou os denominadores iguais. O que a gente faz agora? Agora a gente pode resolver o parênteses, né? Então, vamos lá para o primeiro ali, lado esquerdo. Estou mexendo aqui no lado esquerdo primeiro. Eu vou repetir o denominador, que é 6, e vamos fazer a continha que está em cima. 1 menos 2, menos 1. Gente, se nós estivéssemos lá no ensino fundamental, sexto ano, os valores seriam só positivos, bonitinhos, mas nós estamos numa disciplina bem inicial, ensino superior, então vocês partam do princípio, gente, que a resposta ela pode ser uma resposta positiva, negativa, entende? Em algumas situações vão aparecer número com vírgula, isso aí vai ser algo super normal para a gente, vocês têm que ficar ligados nisso, tá? Então, 1 menos 2, menos 1. Eu tenho 1 e devo 2, eu ainda fico com uma dívida de 1. Só relembrando uma fala lá do ensino fundamental, né?
Bom, resolveu o parênteses? Sim. Então, copia o restante. Então, vou pegar aqui, ó. Copia. Copia. Tem esse menos. Ó, cuida com isso, gente, com esses detalhezinhos, entende? Olha só. Ah, mas já tem um menos aqui. Mas está vendo que ali em cima já tem outro menos aqui, ó. Tem que copiar ele aqui também. Como eu falei antes, organização, gente, faz com calma, beleza? Aqui. Só que olha só, agora a gente esbarra numa situação que, olha só, tá vendo que tem dois sinais de menos aqui, né? Para não gerar confusão, a título de organização, o que a gente faz? Embora nós já tenhamos resolvido parênteses, a gente pega e repete parênteses. A título de organização mesmo, entende? Por quê? Para não ficar esses dois sinais de menos junto, para não bugar aqui nossa mente, entende? Aqui não tem o que fazer nessa linha. Vamos resolver o outro ali. De que modo? Da mesma forma que a gente fez antes. Repete o denominador e faz a continha que está em cima. 27 mais 8, 35. Resolvi o parênteses, resolvi, então não preciso colocar ele. O número é positivo, bonitinho, entende? Beleza, agora se vocês vão olhar aqui. Bom, professor, não resolvi o parênteses. Pois é, eu tenho mais um parênteses ali, esse cara que a gente tem que mexer. Mas se vocês olharem ali, ó, tem dois sinais de menos aqui, ó. Olha, eu tenho que mexer, vou mexer nisso aqui, tá? Estou destacando aqui o que a gente está mexendo cada vez, ó. Esses dois menos aqui, ó. Então, quando tem dois sinais de menos, a gente troca por um sinal de mais. E repete todo o restante. Vou repetir aqui, vou repetir um, vou repetir. Eu estou fazendo bem passo a passo, tá, gente? A gente já podia ter eliminado algumas situações antes, mas estou fazendo bem passo a passo para vocês relembrarem o conteúdo e não se perderem. Manter organização é fundamental para resolver esses problemas. Do lado direito, essa fração não tem o que fazer, tá? Então a gente vai repetir, porque depois a gente vai ter que operar com essa divisão ali. Então eu vou repetir esse 35/18. Aí eu vou ver que eu tenho um colchete aqui. E se vocês olharem, tem um sinal de mais no meio. Vocês já lembram. MMC. Só que nesse caso aqui ele é muito mais tranquilo, porque olha, só tem o número 1 aqui. Aqui embaixo, gente, não esquece, é como se tivesse o número 1 escondidinho aqui, ó. Um elemento neutro da divisão. Certo? Então é como se tivesse o número 1. Então, teoricamente, o que vocês vão ter que fazer? O MC do número 1 e 6. Só que assim, gente, não precisa se desesperar. Quando tem um número 1, o MC sempre vai ser o outro valor, nesse caso 6. Não precisa nem se preocupar em fazer. Ah, mas eu quero fazer bonitinho ali para me entender bem e tal. Não tem problema. Não tem problema. Porque esse 1 a gente fica só baixando, né? Ó, 1 e 6. Por 2. Fazendo bem passo a passo, né? Por 3. Ó, não precisa, entende? Quando tem o 1, ele é especial. Do ponto de vista que ele é elemento neutro da divisão. Então, ele não vai fazer diferença aqui. Então, a gente determinou ali que o MMC é 6. Então, eu vou colocar aqui o 6 embaixo desse cara aqui. Olha só. Vamos mexer em cima. Aquele esquema ali, ó. Do 1 para chegar no 6. Quantas vezes? Ah, do 1 para o 6, 6 vezes. Então, a gente vai pegar o número de cima e multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. A outra fração, vocês vão ver que já era 6 embaixo e continuou 6, então em cima não muda, né? Aí eu pergunto, terminei de resolver? Não. Então, obrigado. Repetir colchete, repetir colchete. Esse 35/18 não tem o que fazer por enquanto. A gente repete. Beleza. Agora a gente tem condições de fazer essa soma, certo? No caso, essa soma aqui, né? Porque o denominador já é igual. E a gente já viu, deixa eu puxar uma flechinha aqui. A gente já viu que o denominador é igual, repete o denominador e soma, que vai dar 7, né? 1 mais 6, 7. E agora repete o restante. Né? Repete divisão. 35/18. Ok? Agora tem uma divisão para fazer. E numa divisão, assim, tem
Tem duas formas de pensar na divisão, tá? A divisão a gente pode pensar em termos de definição, ela é assim, ó, é o produto da primeira pelo inverso da segunda. Então, a gente, 18 lá em cima e o 35 embaixo. E aí a gente resolve a multiplicação. Em termos de definição é isso, é a multiplicação. Eu até costumo brincar na escola, assim, na divisão a gente não divide, né? Então, é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. De modo mais prático, geralmente que tem por aí, a gente pode pensar assim, só, é só fazer uma multiplicação cruzada, né? 7 vezes 18, eu vou lá no rascunho e vou fazer essa continha aqui, né? 18, 7, 126. Agora eu vou fazer a mesma coisa, agora é outra multiplicação, né? 6 vezes 35. Então, 35 vezes 6, né? O 6 vezes 35, 210. Então, aqui embaixo, 210. Pois bem, agora simplifica. Simplifica o máximo possível. Como é que eu sei que eu tenho que simplificar? Os dois são pares, tá vendo? Divide por 2. Começa devagar, não precisa pensar, não pensa na resposta assim, de forma muito rápida, assim, entende? Vai simplificando, vai partezinha por partezinha. Se simplificar isso aqui, vai dar 62. 3, opa. Vou apagar aqui. Só cuidar com o tempo aqui pra gente ficar... Apaga aqui, né? Isto. Aí. 63. Aqui é 105. Beleza. Continua simplificando se possível. Se vocês olharem ali, dá para dividir por 3. A gente, na dúvida, a gente faz a divisão, tá? Tem uma regrinha também. Quando eu sei que o número dá para dividir por 3? É só somar, ó. 6 mais 3 é 9. 9 está na tabela do 3. 1 mais 0 mais 5 é 6. Está na tabela do 3. Uma regrinha lá do ensino fundamental, mas que ela é útil. Né? Olhando aqui, os dois números eles são múltiplos de 3. Eu posso vir aqui e fazer uma simplificação por 3. Então, continuando aqui embaixo, né? A gente vai ter 63 dividido por 3, 21. 105 por 3 vai dar 35. Né? Fazendo a divisão ali. Aí, agora está ficando bem mais claro, porque agora vocês já viram ali, né? Que está na tabela do 7, os dois. Posso simplificar por 7 aqui. E fazendo a simplificação, a gente obtém 3 em cima e 5 embaixo. 3 e 5 são números primos. Quando a gente chega em dois números que são primos, acabou o desenvolvimento. Então, gente, de novo, né, repassando brevemente ali, ó, façam bem passo a passo. Façam bem passo a passo o problema. Não tentem pensar ou obter resposta na primeira linha. Vai probleminha por probleminha. Se um parênteses primeiro, outro parênteses, arruma o denominador, depois soma, vai abaixando bem passo a passo, que vocês não erram. Sempre mantendo muita atenção, né? Em cada etapa que estão fazendo para evitar errinhos pequenos, né? Que nem agora aqui no final, aqui, 63 dividido por 3, 126 por 2, eu ia colocar um valorzinho ali, entende? Por isso é importante sempre estar revisando. Fez a continha? Dá uma revisadinha. Fez uma para evitar erro mesmo, né? Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter contribuído para vocês, para o entendimento de vocês, né? E até uma próxima, certo? Valeu, gente. Até a próxima.